Estamos iniciando mais um bate-papo do Coletivo FOC, hoje trazendo aqui um militante das causas sociais, o advogado Gustavo Freire. Mas antes de entrar no papo, exatamente, a gente quer, como sempre, convidar todas, todos e todes a acessar o nosso site foc.com.br e as nossas redes sociais. E mais uma coisinha, acessando tanto o site como as redes sociais, a gente quer convidar para colaborar, contribuir de alguma forma para manter viva esse jornalismo independente e essa imprensa livre, militante. Mas, Gustavo, antes de entrar no bate-papo das pautas e tal, quem é Gustavo Freire? Bom dia, boa tarde, boa noite, Rogério, quem nos assiste. Agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui, contribuindo de forma direta ou indireta pela imprensa livre, independente, que faz um papel fundamental, principalmente nos tempos de hoje. E essa pergunta é uma pergunta que parece fácil, mas não é. Eu diria que eu, Gustavo, sou um advogado, sou também professor universitário, que desde sempre procura dedicar todo o meu acúmulo de conhecimento e na luta política a questões principalmente envolvendo a luta pela moradia e a luta pela terra. Embora a minha advocacia militante se dê também, num sentido mais amplo, na questão dos direitos humanos. Então, de modo geral, a prática da minha advocacia serve a esse propósito, um propósito emancipatório. E nesse sentido é o que eu busco pautar a minha vida, tanto na docência como na advocacia militante, é tudo voltado justamente à contribuição para que nós transformemos a sociedade, enfim, as pessoas de modo geral possam ser radicalmente e efetivamente livres. Por isso que foi com muita satisfação, e é com muita satisfação que eu coloco o meu serviço à disposição da imprensa livre, independente, ou de quem quer que seja alvo ou vítima de assédios de qualquer natureza, principalmente aqueles que vêm do poder econômico. Valeu. Para iniciar, então, dá para fazer um balanço aí da situação de moradia nesse contexto? Então, em Natal especificamente, nós vemos uma situação dramática e que, infelizmente, tende a ficar mais delicada em função da aprovação recente do plano diretor e da regularização desse plano, da regulamentação deste plano que está em curso nesse momento, que permite a ocupação de áreas que antes tinham proteção. Sob a vigência da legislação anterior, havia limites de edificação em algumas áreas costeiras, áreas de interesse social, e com o atual plano diretor, houve a relativização dessa proteção em favor, obviamente, do capital especulativo imobiliário. Nós podemos tomar como exemplo a demolição do Hotel Três Magos, que é um patrimônio histórico, um prédio, inclusive, de valor arquitetônico, modernista, que foi demolido, e sua demolição, obviamente, serve para colocar naquela região um marco para a incidência do capital especulativo imobiliário, para a construção de grandes edificações, que o novo plano diretor permite a construção de edificações em andares elevados, acima de um número de andares que a legislação anterior não permitia. E nesse contexto, um contexto em que a legislação ela favorece o capital especulativo imobiliário, há uma tendência de quem luta contra esse avanço, quem luta a favor de uma cidade feita para as pessoas, uma cidade mais inclusiva, uma cidade com mais espaços de ocupação pública, com mais praças, com uma política de moradia e habitação popular mais forte e incisiva. Quem luta por esse modelo, nesse contexto, tende, obviamente, a sofrer mais. E nós, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos alguns movimentos de luta pelo direito à moradia. Um deles é o movimento de luta nas vilas, bairros e favelas, que faz um trabalho extraordinário, ocupando áreas, ocupando terrenos, ocupando imóveis abandonados. E é bom fazer esse destaque, Rogério, e quem nos assiste, porque a própria legislação constitucional e o Código Civil chancela a ocupação de imóveis abandonados ou imóveis que não estão cumprindo com sua função social. Veja, o Código Civil, que é a legislação que por excelência regula as relações privadas, ou seja,
é a legislação que, por excelência, regulamenta aquelas relações pertinentes à troca mercantil capital. Essa própria legislação, ela reconhece a função social da propriedade como uma característica central do modelo de propriedade do Brasil. Ou seja, você tem o direito à propriedade privada? Tem. Porém, você tem que exercer sua função social. Tanto é que nossa legislação, e falo tanto da Constituição como do Código Civil e outras leis, essas normas colocam de forma muito clara e evidente que entre quem ocupa e entre quem tem a propriedade, prevalece quem ocupa. Porque quem ocupa dá função social ao imóvel, quem ocupa planta, quem ocupa trabalha, quem ocupa mora. E posse é diferente de propriedade, proprietário é diferente de posse. Você pode ter a propriedade e pode não ter a posse. Você tem o título, a escritura pública, mas você não ocupa o imóvel. Nossa legislação é muito clara no sentido de que prevalece quem ocupa, quem dá função social ao imóvel. Mas, embora nós tenhamos uma legislação nesse sentido, a luta é sempre muito difícil, tanto no que diz respeito à questão urbana como à questão agrária. Você está falando uma questão importante aí, que a própria legislação, né, favorece a questão da ocupação, mas por que então há tanta judicialização desses casos? Então, Rogério, nós temos um mundo real, né? E nós temos um mundo relativamente fantasioso das normas e das leis. A realidade que se impõe é a realidade material. Embora nós tenhamos uma legislação que faça algumas concessões, não é a legislação ideal, mas faz algumas concessões e mesmo estas concessões, elas não são respeitadas. Um exemplo, aliás, um exemplo que é muito comum nos tribunais, certo? Há um imóvel de grande extensão desocupado, algumas famílias agricultoras ocupam este imóvel para plantar, e o proprietário entra com uma ação no Poder Judiciário para tirar aquelas famílias do imóvel. O nome técnico desta ação é ação de reintegração de posse. Então perceba, Rogério, olha o nome da ação, reintegração de posse. A partir dessa denominação você pensa, bom, uma pessoa estava exercendo a posse do imóvel, foi retirada de lá à força, e busca, por meio do Poder Judiciário, ver esta posse reintegrada. E o nome desta retirada forçada, desta expulsão forçada, o nome técnico é esbulho. Mas, veja, o proprietário não ocupa o imóvel. Ou seja, ele não exerce a posse do imóvel, mas está pedindo na justiça uma reintegração de posse. Ele quer ver reintegrada uma posse que nunca existiu. E que não tem nenhuma função social. Exato. Então, é muito evidente que nesse tipo de situação, do ponto de vista da norma, obviamente, não há como haver uma decisão favorável ao proprietário. Tanto que ele entra com a ação e ele comprava a posse como? Com título público, com a escritura pública. Porém, a escritura pública prova o quê? Propriedade, não prova a posse. Ainda assim, é comum que o Poder Judiciário decida em favor do proprietário. É muito comum. Obviamente, nós conseguimos jurisprudências e vitórias nesse sentido, mas é mais comum que o Poder Judiciário decida em favor do proprietário, embora, mais uma vez, ele não tenha posse do imóvel. Pois é. E a situação da terra, a exemplo do MST, a situação é mais ou menos a mesma, e tanto em relação à questão de lei, como a questão, né, dessas ocupações. É exatamente isso, porque a função social da propriedade, Rogério, ela diz respeito tanto à propriedade urbana quanto à propriedade rural. Tanto que na nossa Constituição há uma série de previsões no que diz respeito à desapropriação para fim de reforma agrária, para fim de interesse social. A própria usucapião em si é um reflexo da função social da propriedade. Então, a usucapião de imóvel urbano, a usucapião de imóvel rural. Então, no final das contas, a função social da propriedade, que é um dos elementos, um dos princípios da nossa ordem econômica, ela abrange as propriedades rurais e urbanas. Embora, obviamente, que a dinâmica da propriedade rural tem as suas particularidades, né? Tem um órgão específico, sim, que é o INCRA, né? É necessária uma avaliação técnica,
o imóvel... Tem outras políticas públicas. Exatamente, outras políticas públicas. O imóvel se torna pré-assentamento. Há também políticas de fomento à prática da agricultura, com sementes. Ou seja, envolve órgãos de outra natureza. Já no que diz respeito à questão urbana, o foco é mais nas políticas de habitação, políticas de moradia popular, e envolve também a política de assistências, a Secretaria de Assistência, para dar auxílio àquelas famílias, etc. e tal. A coluna vertebral é a mesma, que é a função social da propriedade, porém, há particularidades na propriedade urbana e na propriedade rural ou agrária. Essa questão da demarcação das terras indígenas, é mais ou menos assim também? Tem a ver também. Obviamente tem suas particularidades, sim. né? Mas o que acontece? A demarcação das terras indígenas envolve também a utilização da terra, a proteção do uso da terra pelos povos originários, ou seja, para fins que dizem respeito a fins que não são comerciais ou não são predatórios, em particular no agronegócio. Sim. Que é quem pressiona bastante o Congresso Nacional para a expansão da fronteira agrícola, tanto em cima de reservas ambientais como em áreas de reservas indígenas. Então, a luta pela demarcação das terras indígenas é uma luta essencialmente contra o modelo de expansão agrícola do agronegócio, assim como a luta pela reforma agrária e pela valorização da agricultura familiar. Veja, o STF decidiu de forma favorável contra o marco temporal, e em resposta o Congresso Nacional vai aprovar agora uma norma, eu não me vem à cabeça, não recordo se é uma emenda à Constituição ou é uma lei complementar, mas o Congresso Nacional, em resposta à decisão do Supremo contra o marco temporal, vai aprovar uma legislação, está prestes, não aprovou, né? Está prestes a aprovar uma legislação que aprova esse marco temporal. Então, veja, e quem banca isso? É justamente a bancada ruralista, os defensores do agronegócio. E qual o objetivo deles? Expandir a fronteira agrícola para terras indígenas, para reservas ambientais. É fazer com que este país volte a ser o que era na década de 20. Um grande conglomerado de mina e fazenda. E é uma situação muito delicada, né? E, mais uma vez, o fundo também é a função social da propriedade, né? Recentemente, um tempo recente agora, você teve uma atuação política e defendeu juridicamente uma comunidade aqui no Litoral Norte, em Chuqueimada, a comunidade pesqueira, não é isso? Isso. Podia relatar um pouco, mais ou menos, o que aconteceu ali? Então, Rogério, por volta de julho, agosto de 2020, o pessoal do Enxu Queimado, por meio de Leonete, que é uma liderança local, entrou em contato relatando que, na pandemia, nós tínhamos alguns meses de pandemia, certa empresa estava assediando a comunidade, assediando com jagunços, assediando com maneiras nesse sentido. E ela relatou na ocasião que o propósito do assédio era justamente fazer com que a comunidade saísse daquele local ou abrisse mão de determinada área para que naquele espaço fosse construído um empreendimento turístico. Só que a comunidade era refratária a isso. A comunidade não era tão simpática a isso. Em função dessa resistência, em função da comunidade não acolher essa iniciativa dessa empresa, os assédios começaram e a empresa chegou a entrar com ação de reintegração de posse. Embora a empresa não tenha sequer a sede lá, nem os seus proprietários, seus sócios, tenham vivido em algum momento das suas vidas lá em Enxu Queimado. Nem uma benfeitoria, nem nada. Nada. Então, juntou um título de propriedade que... Isso é uma das questões mais absurdas, uma das coisas mais absurdas desse processo. Porque, pela extensão da propriedade que constava no título, era como se a empresa fosse proprietária de toda a comunidade. Tipo, uma comunidade que existe desde a década de 20. Já tinha posto de saúde, escola, tudo. Um posto de saúde, inclusive, bem estruturado, né? Equipamentos públicos, havia um terminal turístico, enfim.
Do nada as pessoas descobrem que há o proprietário de toda aquela terra, de toda aquela comunidade. E eles entraram com essa ação para tirar a comunidade de lá e conseguiram uma decisão favorável. Conseguiram uma decisão de liminar de reintegração de posse. Foi nessa ocasião que a Leonete nos procurou. Houve uma articulação política muito forte também, e aí eu quero ressaltar isso, Rogério, porque eu não acho que existam salvadores, super-heróis. O que não existe fórmula pronta, não existe uma pessoa que vai chegar lá e salvar a comunidade. O que existiu e o que efetivamente funcionou foi a comunidade mobilizada. E sem essa mobilização não seria possível, inclusive, de fazer o enfrentamento judicial. Então, a comunidade se mobilizou, procurou Pastoral da Pesca, procurou mandatos parlamentares, procurou uma série de apoiadores, e a partir da primeira conversa nós resolvemos acionar o Comitê de Resolução de Conflitos Fundiários Agrários do Rio Grande do Norte, que foi criado no governo Robinson Faria e foi tirado do papel no governo Fátima. Então resolvemos acionar esse Comitê de Conflitos para mediar essa situação. Uma das entidades que possui cadeira neste comitê é justamente a Polícia Militar. O secretário adjunto que era da SEDRAF, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, que era responsável pelo comitê, entrou em contato com o comando da PM, dialogou, fez uma visita à comunidade e a partir daí ficou evidente, aquela luta ganhou alguma projeção. Essas pessoas estão mobilizadas. E isso torna possível que ganhássemos tempo para entrar com recurso contra aquela decisão e o tribunal reformasse a decisão que ordenava a saída das pessoas daquele espaço. 1º de setembro de 2020 foi a decisão do tribunal que acabou com os planos da empresa, né? Eles recorreram outras vezes, eles apresentaram outras justificativas, só que a partir de então todas as decisões judiciais foram favoráveis, inclusive a decisão do processo de primeiro grau que deu a reintegração de posse para a empresa. Aí, nesse caso, em relação a essa empresa, já está transitado e julgado? Já. Nesse caso, este processo especificamente, ele já finalizou com uma decisão favorável a Exu Queimado. E aqui eu reforço, o que foi fundamental foi a mobilização da comunidade. Não há êxito judicial, não há decisão judicial favorável se não houver mobilização política e organizada das pessoas interessadas em defender os seus direitos. É assim com o Exu Queimado, é assim com o MST, é assim com o MLB. Isso é fundamental. Então, o protagonista desta luta é a comunidade. É a comunidade. Leonete, Sueli, todas aquelas pessoas que se mobilizaram em defesa do território. Nesse contexto aí, inclusive, o Coletivo FOC também foi articulado a partir da comunidade e chegou a produzir matérias com várias entrevistas, inclusive com a Secretaria Fundiária, que cuida dessa questão aí, com o secretário, com você, inclusive. E, para surpresa nossa, através de você comunicou, né, vasculhando lá os processos, que o Coletivo FOC está também sendo processado pela empresa, né? Sendo taxado de matéria verídica e de estar cometendo danos morais, enfim. Você, né, se dispôs, e aqui a gente quer agradecer publicamente, né, a sua disposição, a sua militância em defesa, né, da liberdade de imprensa e de expressão, em defesa do jornalismo independente e da imprensa livre. Você podia falar um pouco sobre esse caso, da defesa dessa imprensa livre? Então, Rogério, nesse caso, a empresa processou o Coletivo FOC e o Brasil de Fato. Sim. Eu faço o monitoramento dos processos sempre, eu coloco lá no sistema de busca o nome da empresa e fico monitorando ver se ela não ajuizou alguma ação nova contra quem quer que seja, porque, enfim, de vez em quando nós temos alguma surpresa desagradável. Nesse caso, eu identifiquei essas duas ações.
Então, eu informei o pessoal da Brasil de Fato, né, que é de São Paulo, que eles já têm uma equipe jurídica deles, pessoas que prestam serviços a eles, e eles fizeram a sua defesa, e informei ao coletivo FOC, que me convidou a fazer essa defesa, e eu topei com muita alegria e satisfação, porque aqui é um relato pessoal. É o propósito da minha vida de advogar contra o poder econômico. Esse para mim não existe advocacia que não seja essa. Para mim não existe advocacia que me satisfaça que não seja essa. Que não seja advogar contra esse pessoal. E na ocasião, eles acusaram o coletivo FOC de mentir, o coletivo FOC de difamar, de falar inverdades, de trazer, de inventar coisas, enfim. Mas, na medida que eu vi a petição inicial deles, os fundamentos de fato, os fundamentos de direito, eu avaliei que naquele momento que as chances deles vencerem não seriam tão altas, justamente em função da excelência e do rigor do trabalho jornalístico do coletivo FOC. Não havia absolutamente nada de errado, nada que fosse ilícito, nada que contrariasse de alguma maneira a lei nas matérias, nas reportagens que o coletivo FOC fez da situação do Exu Queimado. Ali havia muito esperneio por parte deles, é verdade, muito esperneio. Então, a minha avaliação primeira, quando eu li a peça deles, quando eu li a petição inicial deles, foi que, obviamente, sempre há chances de uma decisão desfavorável para quem quer que seja. Mas eu avaliei que, aqui, acho que vai dar certo. E no caso, deu certo, né? A própria decisão frisa isso. Frisa o conteúdo jornalístico do material produzido pelo coletivo FOC. Frisa que não houve inverdades. Frisa que tudo que está neste material está dentro dos limites da liberdade de imprensa e de expressão e que não há motivo para indenizar quem quer que seja. E a partir daí nós conseguimos uma decisão favorável e, obviamente, o processo ainda não finalizou, porque ainda há prazo de recurso, eles têm o direito de recorrer, mas a avaliação que eu faço é que, com uma decisão muito fundamentada, a situação deles não é tão confortável. Tá joia. Gustavo, você falou questões assim centrais em meio a essa contextualização da questão da moradia, né, da questão das ocupações, enfim. E falou uma questão que é fundamental, que sem mobilização, sem luta organizada, não há questão jurídica, não há nada que favoreça a causa, essas causas. Então, aproveita e manda um recado aí para essa militância, tanto do campo como da cidade. Não existe advogado super-herói. A primeira coisa que eu gostaria de falar é essa. Algumas pessoas, não todas obviamente, né? Algumas pessoas às vezes acham que basta colocar na mão do advogado que resolve. Não há super-herói, não há Vingadores, não há Liga da Justiça. O que de fato é crucial para que a luta política consiga avançar é a mobilização da sociedade. É ocupar os espaços, é ocupar as ruas, é ocupar os terrenos improdutivos, as áreas improdutivas, os terrenos desocupados. E interessante porque isso pode parecer transgressor, mas como nós explicamos aqui, não é transgressor. Embora seja, hoje mesmo, num dos grandes jornais daqui da capital, uma manchete é: Congresso Nacional aprova medidas mais duras contra invasores de terra. Então perceba que a utilização da palavra invasão tem um propósito ideológico, tem um propósito de criminalizar a luta política, tem um propósito de inviabilizar a luta política, tem um propósito de inviabilizar o fortalecimento de políticas voltadas à reforma agrária e à luta pelo direito à moradia. Políticas de habitação popular, políticas de regularização fundiária, políticas que já existem na nossa legislação e nas nossas leis. Porém, isso só vai sair do papel com muita pressão e muita mobilização. E obviamente que nesse contexto, o meu trabalho como advogado, ele está à disposição e ele ajuda, sem dúvida, mas ele não é o principal. O protagonista dessa luta é a comunidade, é a sociedade mobilizada
e organizada para que ela atingir determinados fins. E sem isso, eu não tenho dúvida que não haverá vitória política ou judicial, o que quer que seja. Só a luta de fato e a mobilização popular é possível, faz com que seja possível que nós atinjamos nossos objetivos, nós possamos atingir nossos objetivos de transformação social. E aí, como diz Vitor Hugo, vivem somente os que lutam. A gente quer agradecer a sua participação essencial, fundamental, para comungar com essa imprensa livre, esse jornalismo independente, as vozes de uma sociedade que é tão injustiçada e que sofre tanta desigualdade social. A gente agradece pela sua participação e pela militância que você exerce em defesa dessa sociedade e dessas comunidades, Gustavo. Eu que agradeço a gentileza, Rogério, me coloco à disposição sempre. Muito obrigado, meu amigo. E aqui a gente encerra, na verdade, não é encerramento, é apenas uma pausa para mais um passo de luta, convidando você a se manter ligado e atento em nosso site, o foque.com.br, e em nossas redes sociais. E até o nosso próximo bate-papo. E aí, agradecer ao camarada John, que está ali por trás das câmeras. Sem ele, não haveria esse bate-papo aqui. Valeu. Valeu, John.